tudo bem? Meu nome é Julia Sena, meu número é o 20 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura machadiana. O conto escolhido foi O Espelho, de Machado de Assis, e eu trouxe algumas convidadas para falar sobre isso comigo. Então vamos lá, Rossato, por favor. Oi, meu nome é Ana Júlia Rossato, número 1. Giovana. Oi, meu nome é Giovana, número 18. Bárbara. Oi, meu nome é Bárbara, número Maria 30. Tereza. Maria Tereza, número 30. Bom, gente, a gente vai começar falando sobre a história do livro, então. Eu vou falar sobre a alusão histórica do livro, a Giovana Fernandes vai falar sobre a aplicação no vestibular, a Ana Júlia Rossato vai falar sobre os elementos da narrativa e essas duas aqui vão falar sobre o enredo da história. O Espelho foi publicado na Gazeta Notícias em 1882. O conto foi incluído num livro chamado Papéis Avulsos. E essa época da publicação foi a época que alguns críticos acreditavam que era a época de maior amadurecimento da literatura machadiana. Principalmente porque Machado de Assis, a sua literatura estava atingindo um ápice muito grande. Então, alguns críticos até hoje falam sobre isso, sobre esse período de 1982 da publicação do conto. Inclusive, ele é um conto que é considerado um dos mais importantes de Machado de Assis. E em relação a contexto histórico, a alusão, Machado de Assis, ele ironizava, no caso, ele ironiza no conto a cultura enraizada do povo cristão da época. Então, o povo cristão acreditava que o ser humano possuía apenas uma alma, entretanto, Machado de Assis, no conto O Espelho, ele vai abordar relações que falam sobre o ser humano possuir duas almas, então uma alma interna e uma alma externa. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o enredo da história. Bom, Jacobino, ele é um cara de 45 anos que veio de uma origem bem pobre, só que como ele foi pro exército e aí ele ganhou um cargo militar muito grande, ele conseguiu tudo que ele tem na história. Bom, um certo dia ele estava conversando com os amigos dele em uma roda de bar sobre assuntos filosóficos e ele começou a colocar o seu ponto de vista sobre que ele acreditava que existiam duas almas, a alma externa, que são coisas materiais, e a alma interna, que é a verdadeira essência da pessoa. Por causa do posto que ele ganhou de alferes no exército, ele começou a ser muito mimado, todo mundo, bajulava muito ele. Aí teve um dia que ele foi pra casa da tia dele e a tia dele mimava muito ele também. Aí ela deu um espelho pra ele e colocou no quarto que ele ia ficar. Só que teve um dia que a prima dele, que era filha da tia dele, ela adoeceu. Aí a tia dele viajou, todo mundo que morava na casa viajou e ele ficou sozinho com os escravos. Só que os escravos fugiram. Aí ele ficou literalmente sozinho. Aí ele começou a se sentir muito triste porque não tinha ninguém pra, ficar mimando ele, elogiando ele. Aí ele sempre subia no quarto dele pra se olhar no espelho. Só que quando ele se olhava no espelho, ele não conseguia se enxergar nitidamente. Ele, não enxergava mais que um borrão. E aí ele teve a brilhante ideia de colocar a farda e quando ele se olhou no espelho, ele conseguiu se enxergar. Então, ele percebeu que a alma exterior dele se tornou interior também. Ele era o que todo mundo falava, ele era um simples soldado. Um simples soldado que, ganhou um posto no exército. E ele se enxergava desse jeito. Oi, vou falar sobre o pente, mas não aquele de pentear cabelo. Primeiro é os personagens. O principal dessa história vai ser o Jacobino e a tia dele, que se chama Marcolina. Os secundários são os escravos que ela tinha na casa, os 5 amigos que se passam na roda, a filha dela e os pais dele. Passam em uma casa pequena, no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Depois do espaço vem o narrador. O narrador é em primeira pessoa. É quando ele conta ele mesmo, tá? Depois é o tempo. O tempo se passa em 2 períodos. O primeiro período é numa noite, quando ele chega lá na casinha com os amigos dele para tomar uma breja. Depois se passa ele contando uma história da vida dele, na casa da tia dele, há 20 anos atrás. E depois vem o enredo. O enredo é ele contando para os amigos dele o que tinha acontecido com ele há 20 anos atrás na casa da tia. Todo aquele pensamento filosófico aconteceu nisso aqui. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a obra O Espelho e como ela cai no vestibular, principalmente no vestibular da Unicamp. No acervo da biblioteca da escola, você encontra esse exemplar do vestibular da Unicamp em relação ao livro que o Objetivo disponibiliza pra gente. Aqui tem algumas obras e O Espelho já é a primeira, e aqui dentro você vai
encontrar o resumo da obra, um pouco sobre o autor, que é o Machado de Assis, e algumas questões que caem no vestibular propriamente. No vestibular da Unicamp, na primeira fase, vai cair mais sobre como aquele personagem se comporta dentro do enredo da história e alguns nomes específicos com relação às atitudes que eles tomam dentro da história. Então é importante entender o contexto que está se passando da história, o enredo em que se passa. E na segunda fase eles vão cobrar mais em relação aos nomes propriamente ditos, como o nome do personagem principal, como ele faz a reflexão, quem são as pessoas que contam a história, é mais relacionado à estrutura do texto e o que aquela obra significa para o autor naquele momento histórico. Aqui temos uma possível questão de prova de vestibular da segunda fase da Unicamp. Como é apresentado o cenário onde se desenrola a conversação entre amigos referida no início do ponto OST? A pergunta necessita de uma descrição detalhada, como é questão de segunda fase, você precisa escrever todo o contexto que o primeiro momento da história vai se passar. Então é necessário você saber a localização, a descrição dos objetos, quem está envolvido. A resposta seria de que no cenário se passa em uma casa localizada no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em que, à luz de velas, num cenário mais misterioso, os amigos começam a refletir sobre algumas histórias que o personagem principal, Jacobina, está contando para eles, está conversando entre amigos. Então a resposta completa para você conseguir um ponto inteiro é o que a questão pede, é uma descrição detalhada do local. Então você precisa saber a localização, você precisa saber quais personagens estão envolvidos e qual a situação dentro daquele contexto, que no caso seria a conversação dos amigos, eles estão se passando. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao ponto, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!